Olá, mais uma vez, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia, formado em ensino religioso. Gostaria de compartilhar com vocês uma oferta diferente. Uma oferta diferente. Se encontra um texto de Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. A oferta da viúva pobre. Diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade, vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, todavia, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Uma pobre viúva. Os estudiosos dizem que havia um cofre, um gasofilácio, pelo qual as pessoas depositavam ali o dinheiro para o Senhor, para o templo de Deus, para as sinagogas, para a casa de Deus. E segundo estudiosos, aquele cofre tinha cerca de 12 ou 13 cornetas ou trombetas de metal ou bronze, que ao cair as moedas faziam um barulho tremendo. Ou seja, quanto maior fosse a oferta, maior era o barulho e maior durava aquele barulho. Se dava uma menor oferta, o barulho era menor e, consequentemente, aquele tempo daquele ruído também era menor. Jesus observa como chegamos no culto. Marcos diz que ele observava a maneira como a multidão ofertava. Aos olhos humanos, os ricos davam muito, e as ofertas eram moeda, possivelmente depositadas ou despejadas numa arca, num gasofilácio, num cofre. E o barulho das moedas e o tempo que demoravam caindo num saquetel deviam impressionar os observadores. Mas o que ficou claro e patente para Jesus foi o desprendimento, o amor sacrificial que aquela pobre viúva deu para o reino de Deus. Jesus não estava preocupado com as cifras ou com os números suntuosos, com a quantidade de oferta, e sim com a qualidade. Aquilo que por detrás, a intenção, o que objetivou, o que impulsionou, o que impeliu aquela mulher, aquela pobre viúva, a dar tudo o que ela tinha. A moeda no tempo de Jesus era chamada pelos estudiosos de lepton, ou quadrante. Quadrante era 1/4 do denário. Denário era uma moeda do Império Romano que era a diária, era um dia de trabalho, de um salário de um trabalhador. E o texto diz que aquela mulher deu 1/4, deu menos da metade de um salário para o Senhor.
E Deus se agradou daquilo. Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9. Deus ama ao que dá com alegria. E eu fico lembrando da oferta ou do sacrifício de Caim e Abel. Deus, diz o texto lá em Gênesis, que Deus se agradou do sacrifício ou da oferta de Abel, mas reprovou, rejeitou a oferta de Caim. Porque um deu um cabrito, um animal, um cordeiro, e o outro deu da roça, da plantação, das hortaliças. Não foi nada disso. Para Deus, o que motivou Deus a aprovar um e desaprovar o outro foi a intenção, foi a motivação. São as motivações nas quais nós somos reprovados ou aprovados por Deus nas nossas ofertas. É o verdadeiro valor, o coração que nós depositamos no reino de Deus. A oferta é corban ou zabar, e quer dizer uma coisa abatida. Isso significa, irmãos, que nós devemos oferecer a excelência, o melhor para Deus. Não um animal defeituoso, não uma hortaliça que sobra, que foi o caso de Caim e Abel. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que ele se agrada dos sacrifícios de louvor. O nosso louvor tem que ser em cheiro suave a Deus. Jesus aproveita o momento para transmitir aos discípulos, aos apóstolos, a lição que Deus não avalia a quantidade, mas a atitude de coração. Aquela mulher, aquela pobre viuvinha, como as crianças lá cantam na nossa igreja, Igreja Batista de Parque Calabouço, Campos do Goitacazes. Há um momento ali que as crianças ali cantam a canção da pobre viuvinha que veio e depositou ali duas moedas no gasofilácio, no cofre do templo dos apóstolos. Deus avalia sim a nossa quantidade, o nosso coração. É como a história da jovem lá na igreja, o pastor Fanini, de saudosa memória, conta para nós que um culto missionário, um pastor, foi ali e fez o apelo para os irmãos ofertarem para missões, para a pregação do evangelho. E lá do fundo da igreja, foi passando um corredor, aos olhares curiosos dos irmãos, inclusive o meu, aquela jovem foi ali, mais ou menos uns 15 anos de idade. Sentou ali na mesa, no altar, virou para o pastor missionário, para o pastor que estava ali no culto, e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho bens, eu sou pobre. Roupa rasgada, um vestido ali mofado, velho, desbotado, mas era a única roupa que aquela jovem tinha. E aquela jovem falou para o pastor: pastor, Deus colocou no meu coração de doar algo para missões. Não dinheiro, mas eu ofereço a minha vida como oferta maior. Eu sacrifico a minha vida, ofereço a minha vida como oferta maior diante de Deus. Ora, se nós ofertamos, se nós dizimamos na casa do Senhor, é porque antes de nós
tirarmos algo do nosso bolso ou a nossa carteira, é porque a nossa vida antes disso, já por si só, já é uma oferta a Deus. A nossa vida é uma oferta, um sacrifício vível e aprazível e agradável ao Senhor. O importante não é o valor, mas o que nossa oferta significa para nós e para o Senhor. E como nós a entregamos. Deus vê e considera a nossa oferta e a aceita quando nós reconhecemos a Deus e quando nós damos de coração, quando nós derramamos e entregamos a nossa vida e tudo aquilo que nós temos, dons e talentos, no altar do Senhor. Daí vem a expressão, a recomendação de Paulo, no sentido de que nossa contribuição, a nossa oferta, não seja com tristeza, ou por necessidade, muito menos por obrigação. Porque Deus, diz Paulo, Deus ama àquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. A base de tudo, no ofertar, no dizimar, no adorar e cultuar na casa de Deus e trabalhar para o reino de Deus, para o Senhor, a nossa maior motivação é o amor. A Bíblia fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, amo a mim e amo ao meu próximo como a mim mesmo e ao Senhor, nada mais natural que eu depositar a minha vida como oferta, meus dons e talentos e aquilo que eu tenho no bolso, no banco ou na carteira, os 10% que a Bíblia pede, que é para o Senhor, para manutenção da casa de Deus. Que muito mais que o nosso dinheiro, que é importante, a nossa oferta, a nossa contribuição, que antes disso, a nossa vida, o nosso coração seja uma oferta viva e agradável e santa no altar do Senhor. Que Deus e possamos fazer como esta viúva pobre, que ela deu 2 moedas, mas para Deus foi o mundo inteiro, foi a maior riqueza, porque ela deu o seu coração e estava na oferta que ela havia dado. Que possamos aprender e tirar lições tremendas desse gesto de amor, de generosidade desta viúva. Amém.